Muitas vezes, a história de um lugar se confunde com a história de um personagem que, após sua permanência no local, deixou sua marca, eternizando seu nome. Assim acontece com a nossa atração de hoje, um bairro localizado na região noroeste de Belo Horizonte, cujo nome é Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio é um bairro de características muito peculiares e que ainda guarda um pouco da antiga Belo Horizonte das casas com varandas, um barracão nos fundos e um jardim na frente. É evidente que a história deste bairro seria outra, se por lá não tivesse passado, entre os anos de 1942 e 1943, o padre holandês Humberto van Lieshout, mais conhecido como Padre Eustáquio. Nascido em 3 de novembro de 1890, Padre Eustáquio chegou ao Rio de Janeiro em maio de 1925. Do Rio, seguiu para a cidade de Romaria, no Triângulo Mineiro. Em 1935, foi transferido para Poá, na Grande São Paulo. Nessa cidade, tornou-se tão conhecido pelo seu amor e dedicação aos pobres e enfermos que, em 1941, é obrigado a mudar-se, devido à multidão que lá comparecia todos os dias em busca de seu auxílio. Depois de 4 meses escondido em uma fazenda paulista, vem para Patrocínio e, a seguir, Ibiá, também no Triângulo. Em março de 1942, vem para Belo Horizonte, atendendo um convite do então arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Cabral. Assume a recém-criada Paróquia dos Sagrados Corações, que abrangia as antigas Vila Bela Vista, Vila Santa Rita, Vila Celeste, Vila Império e Bairro do Progresso, hoje reunidos sob o nome Padre Eustáquio. Morando em uma pequena capela existente até hoje, com o nome de Capela Cristo Rei, Padre Eustáquio, dinâmico e empreendedor, deu o primeiro empurrão para o bairro se transformar no que é hoje. No mesmo ano em que assumiu a paróquia, conseguiu a desapropriação do campo do Tremedal, situado no local onde hoje está a igreja. Não era Padre Eustáquio. Aqui onde nós moramos, era Vila Celeste Império. De Padre Eustáquio só tinha uma capelinha ali, que tem uma capelinha, né? Tem um hospital, o campo de aviação, já tinha. Tinha o bonde que vinha até aqui pertinho. Quando eu comprei o lote, eu vim trazer a mulher para ver. Nós viemos de bonde. Era o transporte que havia para aqui. Mas quando chegou na altura, mais ou menos, onde hoje tem a igreja, não havia igreja para Deus estar aqui, não. Ali era bairro do Progresso. Ela perguntou assim, nós ainda estamos muito longe, porque ela achou que já tinha viajado um monte de ônibus, né? O ônibus está demorando chegar no lugar. Com a construção da igreja, o pessoal começou a falar, vamos lá no Padre Eustáquio, vamos lá no Padre Eustáquio. E acabou o bairro do Progresso, ficou tudo Padre Eustáquio. Unificou tudo. Não sei se ainda nas escrituras eles fazem isso, Padre Eustáquio. Mas na minha escritura é Vila Celeste Império. Quando eu vim para aqui, o padre já tinha falecido. Ele era pároco do hospital sanatório que havia ali. Hoje é pronto-socorro. Ele tinha capelinha onde ele rezava as missas, recebia os fiéis para poder confessar, né, as coisas. Mas o tempo dele todo era mesmo no hospital. Uma filha do Juscelino tinha uma doença, eu não sei o que era. Ele pelejou muito aqui, levou no Rio, São Paulo,
foi até na Europa. Não conseguiu sarar a moça. Aconselharam ele vir no padre Eustáquio. Ele fazia de tudo, trouxe. E a moça sarou, ficou forte, ficou bem mesmo. Mas depois uma filha do doutor Álvaro Camargos, eu trabalhava no antigo base de funcionários. O doutor Álvaro morava lá perto, estava sempre lá onde eu trabalhava, na oficina. Ele tinha uma filha no mesmo caso da moça do Juscelino. Então ele soube e falou: eu vou lá do Juscelino, se ele passar, eu vou dar para o padre Eustáquio um quarteirão para construir a igreja. Ele era proprietário daqueles terrenos ali, dessa área toda aí, da igreja para lá, entendeu? E ele foi lá, conversou com o Juscelino encontrou pelo caso. Ele veio, trouxe a moça aí, ela sarou. Ele também já tinha pelejado muito com ela, viu? E ela ficou bem. Agora, um outro caso é uma tia de uma minha cunhada. Essa tia quebrou a perna, ficou andando de muleta e pelejava. Não havia jeito de andar sem muleta. Pelejava a família dela, pelejava lá na casa dela, morava lá no Horto. E pelejou muito. Um dia ela falou: eu tenho que ir lá no padre Eustáquio, porque ele que vai me curar. Eu tenho fé. Então, meu irmão trouxe ela aí. Mas no primeiro dia que trouxe, não foi possível confessar. Voltou no dia seguinte. Aí então conseguiu confessar. Ela ajoelhou, pegou as muletas, meu irmão segurando as muletas. O padre Eustáquio falou: põe lá essas muletas. Então ele levou para lá. Aí confessou, etc. Depois ele falou assim: olha, levanta. Ela ficou com medo. Ele falou: não, mas depois meu irmão chegou e pegou, levantou, andou para agora, anda. E andou e nunca mais precisou de muleta, até ela falecer. Demorou vários anos. O Tremedal era para lá, ó, perto, onde tem o hospital, né, do MPS. Para lá um pouco, naquele alto ali, é que havia o Tremedal. Ali, onde tem aquele negócio do NPS também ali, entendeu? Ali que era o campo do Tremedal. Mas havia campo do Vasco da Gama, era na Pedro II. Agora havia um outro ali embaixo, nessa baixada ali, um outro campo, de um tipo que chamava Olaria. Aqui havia dois campos de futebol, um no alto do campo e outro lá embaixo. Em 1943, lançou a pedra fundamental da obra, que ele não viu concluída, já que faleceria no dia 30 de agosto do mesmo ano, vítima de uma infecção provocada por carrapato. Segundo alguns, ele previu que não iria assistir à conclusão de sua igreja, bem como teve a visão do fim da Segunda Guerra. No dia de seu enterro, o bairro parou. Tamanho era o carinho de seus moradores para com aquele a quem consideravam um santo. Então, ele era o Deus daqui. O povo gostava mesmo. Muito. Vinha muita gente aí. Mesmo antes de fazer a igreja, depois que ele faleceu, vinha muita gente na capelinha, visitar a capelinha, assistir missa, vinha muita gente. E ele gostava muito de pegar raízes de plantas. Aqui havia um campo,
ia pasto de boi, essas coisas. E ele saía para pregar da flora, alguma coisa, tudo, porque ele entendia desse negócio, entendeu? Mas aqui teve trouxeram uns bois doentes, com uma doença do boi, e o carrapato, que pegou o sangue do boi, mordeu o padre Eustáquio e transmitiu a doença para ele, mas ele morreu. É uma igreja que, como diz Dom Serafim, tem um carisma, o carisma do padre Eustáquio, que era a acolhida através das visitas aos doentes, acolhida para quem chega à igreja, acolhida a quem busca uma luz na vida, seja o desemprego que nos atinge, seja a saúde, seja a união familiar. Iniciou em Água Sucia, que hoje chama-se Romaria. Ele atendeu aquela romaria que chegava a cada ano a Nossa Senhora da Abadia. E através disso começou um trabalho de acolhida ao povo simples, um povo muito simples até hoje aquele. De ali passou por diferentes lugares. Em Poá ficou bastante tempo, São Paulo. Ali que ele já começou a ser um pouquinho seguido e perseguido pelas multidões, de modo que quase tinha que se esconder. Também as autoridades, o bispo, o provincial, colocavam uma certa interrogante nesse dom de multidões dele e lhe colocavam certos limites ao seu trabalho, um pouco para provar sua virtude. Só lhe permitia andar 15 bênçãos por dia. E ele, homem virtuoso, cumpriu direitinho. Então isso chama muito a atenção. Eu diria, mais do que os milagres que são atribuídos a ele. Este terreno tão grande. Parece que também o colégio Padre Eustáquio foi colocado nas suas mãos por Juscelino Kubitschek, porque dizem que curou uma filha dele. Ele esteve aqui, nesta igreja, só 1 ano e 4 meses. Ou melhor, em Belo Horizonte, nesta igreja, 1 ano e 2 meses só. Na igreja não, porque ele só recebeu o terreno, fez a planta com maquete, que já é muito n'1 ano e 3 e 4 meses, e lançou a pedra fundamental. Delimitado geograficamente ao sul pela Via Expressa, ao leste pela Rua Ingaí, ao norte pela Avenida Pedro II e a oeste pela Rua Vila Rica, o Padre Eustáquio mistura um intenso comércio local com uma grande maioria da população residindo em casas ou barracões. Os antigos e novos moradores convivem harmoniosamente. Tem uma turma aí, de turma que cresceu, que de vez em quando chega aqui e fala, oh, como é que é, etc. Como é que vai? E eu tive notícia que tinham morrido, tinha um que já tem 30 anos, que não via, depois a gente encontra, como é que é? E é isso aí, sabe? Quando eu saía muito, ia no EPA e por aí, encontrava sempre muito. Mas de vez tem uma casa lotérica aqui, que às vezes eu lá fazer uma pezinha. Viu? E eu encontro lá amigos, viu? A gente bate um papo, às vezes eu tô aqui no muro, eles passam, param. Outros passam de ônibus, olha e me vê. Depois eles vêm aí, bater um papo com a gente aqui. Tinha, né, vários barracões, e tinha várias casas assim do tipo dessa nossa aqui, casa antiga, né? Agora estão construindo prédios. Lá na pracinha, lá não havia nada, era mato quando eu vim para aqui. O comércio aqui é bem chegado, mas para lá é mais. Aqui é menos comerciável, mas tem sempre movimentos aí, viu? Aqui está melhorando agora, esse pedaço aqui.
era mais parado. Agora com essa construção desses prédios aí, essas coisas, sim. Aqui havia um posto de gasolina, mas ele desativou. Ele tinha muito movimento, entendeu? Morreu o dono, a rua vai ser alargada, essa nossa rua aqui, eles vão abrir. E o terreno do posto vai ficar pequeno, já não dá mais para o posto. Então ficou desativado. O loteamento aqui foi feito bem antes de eu vir para aqui. Entendeu? O coronel Lindouro Gomes comprou na mão dos Murtas essa área toda aqui. Ele comprou e loteou isso aqui. E teve uma empresa que comprou esse quarteirão aqui. Eu esqueci o nome da empresa. Na minha escritura tem essa empresa. Hoje, o bairro que surgiu do loteamento da antiga fazenda do Pastinho já não tem mais o bonde Progresso subindo a antiga Rua Contagem, a Rua Padre Eustáquio. Muita coisa mudou ao longo dos anos. Passeando por suas ruas, é fácil perceber que aquelas que estão mais afastadas do centro do bairro lembram as cidades do interior, com suas casas e árvores nas calçadas. Os pequenos bares estão praticamente em todas as esquinas, contando com uma freguesia cativa, quase toda conhecida pelo nome. Se os bares são muitos, as opções de lazer para os jovens, que formam uma grande parcela da população local, são poucas. Elas se resumem basicamente a uma discoteca que funciona no antigo Cine Progresso e aos barzinhos e pizzarias. Para os mais velhos, uma das opções é o Bar do Ari, um dos mais tradicionais, fundado na década de 50. Outra característica é a quantidade de abrigos, asilos e outras instituições de caridade instaladas no bairro, talvez inspiradas em Padre Eustáquio, que fez da sua vida um ato de amor e ensinou isso a seus seguidores. Em primeiro lugar, é um lugar de encontro não só da família, mas do bairro todo. Vocês reparem que temos a escola Padre Eustáquio aqui ao lado, grande, bem frequentada, colégio Padre Eustáquio, farmácia Padre Eustáquio, de tudo. ASP, Associação, Ação Social Padre Eustáquio. O que fizemos, as obras sociais da igreja são a Ação Social Padre Eustáquio, que atende um pouco a parte de saúde e é muito frequentada e está muito bem organizada. Temos também a creche Padre Eustáquio, crianças que de graça são cuidadas, cujas mães trabalham. Então, é gratuito, mas a mãe tem que trabalhar, senão que cuide ela da criança. Temos também as damas da caridade, que funcionam na paróquia, são pessoas extraordinárias. Cuidam de pessoas muito, diríamos, caídas, desde mendigos a quem dão banho, cortam o cabelo, fazem pequenos curativos e dão uma sopa. Até pessoas, não são mendigos, mas pessoas caídas na vida, que lhes dão um apoio, seja com uma passagem, seja com uma telha que compram, coisas pequenininhas, mas que é o dia a dia da vida do povo. Temos também a ASCAP, Associação dos Sem Casa, que procuram, através desse encontro, dando uma pequena quantia por mês, procuram um terreno para fazer um lote e uma casa para eles. Temos também a Promap, Promoradia Padre Eustáquio, aqueles que têm casa
mas de repente não podem pagar o aluguel e estão para ser despedidos. É um apoio, uma ajuda. Não resolvemos o problema porque é maior do que nossas forças, mas há como que o dom, o carisma do Padre Eustáquio perto dos mais necessitados. A religiosidade, mesmo tendo esse colorido tradicional que não é muito do meu jeito, no entanto, aprecio porque é um grande valor. Aprecio com as falhas que possam vir modernamente, mas a vida familiar tem força. Aprecio a busca de novos caminhos, novas luzes para os novos problemas. Por isso o centro comunitário, por isso a pastoral familiar, que é diferente do que um movimento, estamos à busca e a paróquia toda está querendo alguma coisa. O quê? Resposta de fé à situação de hoje. O Padre Eustáquio está entre as regiões da cidade mais irregulares quanto à ocupação do solo. A lei classificou todo o interior do bairro como zona residencial e as imediações da Rua Padre Eustáquio e Avenida Tereza Cristina como zonas mistas, onde são admitidas pequenas atividades comerciais ou indústrias de pequeno porte. A essa situação, somam-se o trânsito cada vez mais intenso, a sujeira das ruas e a falta de um policiamento mais intensivo. Cresceu para todo lado. Só que do lado do campo é que não... Do lado do campo de aviação é que não cresceu, né? Porque ali o campo parou. Mas aqui embaixo tem umas indústrias, tem umas 3 indústrias aí. Uma é fábrica de colchão, as outras 2 eu não sei o que faz, mas eu vejo caminhão passar para lá com jeto, vai, traz, hein? Meus filhos não querem nem que eu atravesse a rua aí, viu? Que é um perigo. Eu já tive muita tranquilidade, mas quando eu tinha a sapataria aqui, foi roubado uma noite. Me levaram uma porção de sapatos prontos, levaram um montão de coisa, sabe? Mas foi isso aí. Mas agora, a gente tem uma certa tranquilidade. Mas a gente tem medo, porque a coisa mudou muito, não é? Mas sempre a gente pensa e pede a Deus para não acontecer nada. A Tereza Cristina chamava Rua Mauá. Havia a rede mineira do Oeste, Oeste de Minas, que passava lá o trem. Mas depois o prefeito, que foi daqui, ele morava aqui, ele foi eleito prefeito. Então ele conseguiu tirar os trens. A Rua Mauá passou, depois passou na Senhora de Fátima. Mas Tereza Cristina ficou para baixo, na Via Expressa, né? Ali havia um campinho Angola, dava muita flor. E na época, vinha muito passarinho aí, entendeu? Mas vinha também aqui, voando, passava aqui, pousava em algumas árvores que tinha ali. Maritaca, periquito, papacapim, havia até chapinhas, tico-tico-rei, tizil, havia muito passarinho por aqui, viu? Voavam aí, quer dizer, agora só tem rolinha e pardal. O bairro mudou muito. Um dia, o jornalista Célio Zaulicos escreveu: hoje não há mais canários chapinhas neste bairro. Não há ali o campinho onde os meninos jogavam pelada e bola de gude. Os que estão de bente altas por aqui são a segunda geração do bairro. Seus pais já me quebraram muita vidraça. Se é triste a história do meu bairro? Não. Nem triste, nem alegre. Ou alegre e triste. É a vida. Que ele continua crescendo, né? Mas sempre de gente boa. E não haver tanto perigo feito tem em outros bairros, né?
que seja sempre um bairro bom de residência e tranquilidade para o povo, né? Isso que eu tinha vontade. A mensagem eu daria do Padre Eustáquio: saúde e paz. Saúde através do trabalho para todos e vida familiar. Paz através dessa solidariedade que é o caminho do trabalho, o caminho da união da família e o caminho da igreja, onde todos são respeitados e ouvidos, onde todos têm seu lugar, onde todos podem se realizar. Segundo dizia Jesus, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Naquela região, E só fala que o senhor agora aqui souber. embaixo, Tá gravando, viu, Léo? no segundo quarteirão, à esquerda, naquele quarteirão, lá não havia casa não. Havia casa que assim, agora para lá, na rua Curupaiti. Ô vô, então, aqui, ó, pode começar do início. O que o senhor sabe do bairro, então? Quando eu cheguei Isso, por aqui, isso. tinha fazenda. Vamos começar? Bom, Senhor Lígio, fala pra mim, quando que o senhor veio morar aqui no Padre Eustáquio? Quando que eu vim para aqui? Dia 17 de setembro de 1948. Nessa época, como é que era o Padre Eustáquio? Não era Padre Eustáquio. Aqui onde nós moramos, era Vila Celeste Império. De Padre Eustáquio só tinha uma capelinha ali, que tem uma capelinha, né? Tem um hospital, o campo de aviação, já tinha. Tinha o bonde que vinha até aqui pertinho. E aqui sobre casas, tudo isso. É. Aqui na esquina havia uma casa que tinha um açougue. Não? Agora, deste lado aqui nesse quarteirão, desse lado aqui não tinha não. Só esta foi a primeira que desse lado, nesse quarteirão. Depois, onde tem o hospital, um senhor construiu. E para lá construiu em frente o ponto de ônibus, de bondes. Não tinha ônibus ainda não. O senhor andava de bonde? Se eu Andava de bonde? andava de bonde. Eu comprei esse lote e estava construindo essa casa. E havia ali do lado da rua umas barracas. Então, enquanto eu construía aqui, eu adquiri uma barraca e fiquei trabalhando nela, vendendo frutas no ponto final do bonde. Ali. Vendia frutas, vendia doces, essas coisas assim. Né? E depois, então, eu mudei para aqui e eu estabeleci, mas o dinheiro foi curto. Era mais gostoso andar de bonde? Era mais gostoso andar de bonde? Era mais gostoso andar de bonde? Era. Quando a gente tinha pressa, não era muito bom, não. Mas quando não tinha pressa, a gente até que gostava, né? Eu chegava. Quando eu comprei o lote, eu vim trazer a mulher para ver. Nós viemos de bonde. Era o transporte que havia para aqui. Mas quando chegou na altura, mais ou menos, onde hoje tem a igreja, não havia igreja para Deus estar aqui, não. Ali era bairro do Progresso. Ela perguntou assim, nós ainda estamos muito longe? Porque ela achou que já tinha viajado um monte de ônibus, né? O ônibus está demorando a chegar no lugar. As pessoas daqui do bairro têm muita fé no Padre Eustáquio?
bairro Padre Eustáquio. É, porque tinha o padre Eustáquio. Tinha o bairro do Progresso, e aqui era Vila Celeste Império. Depois, com a construção da igreja, o pessoal começou a falar, vamos lá no Padre Eustáquio, vamos lá no Padre Eustáquio. E acabou o bairro do Progresso, ficou tudo Padre Eustáquio. Unificou tudo. Não sei se ainda nas escrituras eles fazem isso, Padre Eustáquio. Mas na minha escritura é Vila Celeste Império. Ô, vô, o povo que morava, que era devoto do Padre Eustáquio, todo mundo gostava do Padre Eustáquio como O padre. povo que morava aqui Todo mundo gostava do Padre Eustáquio como padre mesmo. devoto. gostava. Mas quando eu vim para aqui, o padre já tinha falecido. Ele era pároco do hospital sanatório que havia ali. Hoje é pronto-socorro. Ele tinha capelinha onde ele rezava as missas, recebia os fiéis para poder confessar, né, as coisas. Mas o tempo dele todo era mesmo no hospital, lá. Mas eu ainda não estava aqui, ainda não. Isso é porque eu vim aqui e comunicar, eu gostava de andar, né, para ver. Eu gostava muito daqui, sabe? Até que enfim eu vim para cá. Eles dizem que Padre Eustáquio fazia até milagre. O senhor Milagres? já ouviu alguma história? Olha, entre eles eu tenho 3. Uma filha do Juscelino tinha uma doença, eu não sei o que era. Ele pelejou muito aqui, levou no Rio, São Paulo, foi até na Europa. Não conseguiu sarar a moça. Aconselharam ele vir no Padre Eustáquio. Ele fazia de tudo, trouxe. E a moça sarou, ficou forte, ficou bem mesmo. Mas depois uma filha do doutor Álvaro Camargos, eu trabalhava no antigo bar dos funcionários. O doutor Álvaro morava lá perto, estava sempre lá onde eu trabalhava, na oficina. Ele tinha uma filha no mesmo caso da moça do Juscelino. Então ele soube e falou, eu vou lá do Juscelino, se ele passar, eu vou dar para o Padre Eustáquio um quarteirão para construir a igreja. Ele era proprietário daqueles terrenos ali, dessa área toda aí, da igreja para lá, entendeu? E ele foi lá, conversou com o Juscelino encontrou pelo caso. Ele veio, trouxe a moça aí, ela sarou, ele também já tinha pelejado muito com ela, viu? E ela ficou bem. Agora, um outro caso é uma tia de uma minha cunhada, mulher de um irmão meu. Essa tia quebrou a perna, ficou andando de muleta e pelejava. Não havia jeito de andar sem muleta. Pelejava a família dela, pelejava lá na casa dela, morava lá no Horto. E pelejou muito. Um dia ela falou, eu tenho que ir lá no Padre Eustáquio, porque ele que vai me curar. Eu tenho fé. Então, meu irmão trouxe ela aí. Mas no primeiro dia que trouxe, não foi possível confessar. Voltou no dia seguinte. Então conseguiu confessar. Ela ajoelhou, pegou as muletas, meu irmão segurando as muletas. Pode estar, falou, põe lá essas muletas. Então ele levou para lá. Aí confessou, etc. Depois ele falou assim, olha, levanta. Ela ficou com medo. Ele falou, não, mas quando meu irmão chegou, ele pegou, levantou, andou para agora, anda. Aí andou e nunca mais precisou de muleta, até ela falecer. Demorou vários anos. Então, você lembra de? Não?
Diz que os moradores aqui do bairro sempre gostaram muito do Padre Eustáquio. E então, ele era o Deus daqui. O povo gostava mesmo. É muito. Vinha muita gente aí. Mesmo antes de fazer a igreja, depois que ele faleceu, vinha muita gente na capelinha, visitar a capelinha, assistir missa, vinha muita gente. Mas o doutor, que Deus note, esqueci. Álvaro Camargo. Doutor Álvaro Camargo, ele deu aquele terreno da igreja para eles. Agora, o outro portão onde tem o colégio, eu não sei. Se eles adquiriram para fazer o colégio, eu não sei. Mas aquele da igreja, ele deu. Entendeu? Ele ficou muito alegre com... O que o senhor mais gostava no bairro naquela época? Eu? Isso. O que eu gostava mais aqui? É desse ar bom, pouco ventilado, mas sempre arejado. Aqui eu venho até meio pingando, sabe? Já com a pressão muito alta, etc. E para aqui eu melhorei muito. Viu? E graças a Deus estou por aí. Ainda com a turma toda aí. Viu? Aqui tem um ar muito bom, limpo. Não é muito, não venta demais forte não. Mas sempre arejado, sempre. Tanto é que o calor aqui é mais ameno. Entendeu? Como é que é a religião do bairro hoje, aqui no Padre Eustáquio? O bairro... Como é que é a religião das pessoas do bairro hoje? Daqui do Padre Eustáquio? A religião. A religião, hoje, tá misturada, né? Aqui tem diversas religiões. Tem a igreja presbiteriana, tem uma igreja ali de uma senhora que eu não sei como é que chama, não sei que é de quê? Testemunha de Jeová. Não peguei. Testemunha de Jeová. É uma senhora que administra lá, é uma igreja que... É Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Testemunha. Ah, né? Tem as testemunhas de Jeová, tem desta senhora lá, são diversas, viu? Mas o catolicismo é sempre maior, viu? O pessoal aqui é mais católico. O senhor frequenta muito a igreja Capela Cristo Rei? Eu não frequento muito não, mas eu vou lá de vez em quando, viu? Porque, eu não sei, a gente acha que é falta de tempo, mas não. Depois que aposenta, a gente fica sem tempo de fazer as coisas. É verdade que o Padre Eustáquio morava na Capela Cristo Rei? Não, ele morava ali em cima, né? Ele morava no hospital. Lá é que tinha o lugar dele, etc., o hospital. Agora ele vinha na igreja, na igrejinha ali na capela. Agora, depois eu não sei se ele morava mesmo na capela, não, porque eu ainda não estava por aqui nessa época, sabe? Eu estava lá, mais perto da cidade. Mas ele vivia muito na igrejinha, né? E ele gostava muito de pegar raízes de planta. Aqui havia um campo, havia pasto de boi, essas coisas, mas foi antes de eu vir aqui. Ele saía para pegar da flora, alguma coisa, tudo, porque ele entendia desse negócio, entendeu? Mas aqui trouxeram uns bois doentes, com uma doença
E o carrapato que pegou o sangue do boi, mordeu o Padre Eustáquio e transmitiu a doença para ele. Aí ele morreu, entendeu? Veio fazer por causa dessa febre. Eu esqueci o nome da febre que era, eles falaram, sabe? Mas... Perguntando do bairro também, né? É, eu tô querendo falar muito tempo. Tá. Se fosse o senhor vir pra cá hoje, escolher um lugar pra morar hoje aqui em Belo Horizonte, o senhor escolheria o Padre Eustáquio? Quando eu vim pra aqui, Hoje, se o senhor fosse comprar uma casa hoje, o senhor comprava aqui no bairro mesmo? aqui, É. eu comprei o lote e mandei construir a casa, né? Se o senhor fosse comprar hoje, se o senhor Hoje? fosse comprar, o senhor comprava aqui de novo? O que que tem hoje? Se o senhor fosse comprar a casa hoje, o lote, o senhor comprava no bairro aqui? É, talvez eu comprasse mesmo, sabe? Porque eu sempre gostei daqui, entendeu? Eu nasci lá no bairro Santo Antônio, morei lá até 32 anos. Depois fiz uma casinha lá no Coração de Jesus. Coração de Jesus? Na colônia. Era ex-colônia Afonso Pena. E era a Rua Conde de Linhares. Mas a Conde de Linhares, ela não saía direta como sai hoje, aquela avenida. Lá não. Ela saía uma estrada que passava em frente ao museu e tomou rua, nome de Rua Conde de Linhares. Depois, então, eles traçaram a Cidade Jardim, porque lá não tinha Cidade Jardim ainda. Depois é que fizeram. Mas quando tinha a Cidade Jardim lá, eu já estava aqui, entendeu? O senhor chegou a frequentar o Bar do Ari aqui no bairro? Aqui no bairro, O Bar do Ari, o senhor chegou a frequentar ele? vem cá, Bar do Ari, o senhor chegou a frequentar algum bar? bar. Bar do Ari. O senhor conheceu isso? Aqui tinha o bairro do Ari? No bar? Bar. Não, bar. Bar. Pois é, lugar de beber aí. O senhor conheceu? Tinha, era ali mais pra cima. Era lá perto do Zé Horta. Ali onde tem o EPA, aquele quarteirão quase todo era do Zé Horta. Ele plantava horta lá, mas ele chamava mesmo Zé Horta. Mas ele gostava de plantar horta lá, tinha tudo. Agora aquela casa da esquina de Pará de Minas, com aquela rua, como é que chama aquela rua? Saúde. Monte Líbano. É. Ali que era o bar do Ari. Entendeu? Agora havia outros bar. Tinha um bar lá em cima, para baixo do campo de aviação. Ali embaixo tinha mais um bar de um senhor, que ele está lá ainda, mas ele não sai mais de casa não. Ele é da minha idade, mas não está saindo de casa não. Agora aqui do lado, nesse quarteirão aí, nesse quarteirão, além da casa do açougue, tinha uma outra casa de residência e tinha um sapateiro. E para lá um pouco havia um bar também, uma casa antiga. Ela era afastada, porque a rua abriu, ficou um barranco. E a casa era afastada. E para lá, então, eles fizeram uma escada de tábua. Ficou uns paus, pegou umas tábuas, fez escada para ir lá no bar. Ali, sabe de quem era aquele bar? Da mãe da Maria, do Miguel. Ela que era estabelecida lá. Você gostava do Bar do Ari? O senhor gostava do bar do Ari? E- O senhor ia, eu? É, Se eu gostava de lá. do bar do Ari. Eu não frequentava bar. Eu nunca frequentei bar. Tá certo. Aqui. Qual foi a evolução do bairro Padre Eustáquio depois que o senhor veio para aqui? Qual foi a evolução? O que é que mudou no bairro depois que o senhor veio? Quando eu vim pra aqui, É, o que mudou? É. Mudou muita coisa. Ó.
Porque havia muitas casas, essas casas tipo antigas, igual essa minha, né? A nossa aí, tudo. Mas depois foram desmanchando, construindo prédios. Aqui nessa esquina havia uma casinha de um senhor que era alfaiate, ele tinha oficina ali. Mas ele vendeu, construiu esse prédio, foi construir. Aí foi construir esses prédios que estão por aí. Então, houve uma mudança bem grande. Do que o senhor mais sente saudade? Eu mais tenho saudade da minha oficina de trabalho. Tinha uma turma que vinha lá bater um papo, conversava política, futebol, conversava tudo. Então nós tratávamos lá, sabe de quê? De Câmara, ter reunião dos deputados. E a gente batia um papo, eu trabalhando, eu trabalhava, conversava e trabalhava, mas às vezes mais conversava entre eles. Eu não tinha hora também de parar de trabalhar, não. Tinha dia que eu parava uma hora, 2 horas. O mais cedo que eu fechava a minha oficina ali era 10 horas. O senhor fez muitos amigos aqui? Muitos, mas já faleceram uma porção deles. Muitos mesmo. Tem. Só podia falar assim pra mim agora. Eu fiz muitos amigos aqui, mas eles já faleceram. Pode falar assim? O senhor começa falando assim, ó. Eu fiz muitos amigos aqui, mas muitos deles, o senhor falando. É. Não, porque eu tive muitos amigos aqui, tá? Como todo lugar que eu trabalhei, eu fazia uma roda de amigos. Onde eu morava também tinha uma roda de amigos. Sempre assim. E aqui tinha muitos amigos, mas infelizmente grande parte deles já foram embora. Entendeu? Agora tem dos antigos, então São Joaquim Carroceiro, aqui embaixo, mas ele é da minha idade, mas ele também não sai de casa. Ele não está saindo de casa mais. Tem esse senhor que tinha o bairro, que tinha o bar ali, ele também não está saindo de casa mais. Mas tem uma turma aí, de turma que cresceu, que de vez em quando chega aqui e fala, como é que é, etc. Como é que vai? E eu tive notícia que tinha morrido. Tinha um que já tem 30 anos, que não via, depois a gente encontra. Como é que é? E tem isso aí, sabe? Agora, fora do bairro, eu tinha um amigo, que nós somos criados juntos. Ele é mais moço um pouco que eu. Ele também, ele é sapateiro. Eu era. Entendeu? Mas ele, quando ele ficou viúvo, ele quis parar de trabalhar. Ele mora lá no São Pedro, mas trabalha na Rua Ceará. Ele quis parar, eu falei com ele, você não para não. A coisa pior que tem é de parar de trabalhar. Entendeu? E ele não parou não, foi trabalhando. O senhor é feliz aqui no bairro? Aqui no bairro... O senhor é feliz morando aqui? É feliz morando aqui no bairro? Eu sou feliz? Graças a Deus. Sou mesmo, sou muito feliz. Entendeu? Sempre gostei daqui e não tenho vontade de sair, não. Entendeu? Aqui cresceu muito? Como é que era no início? Era pequenininho? Isso cresceu. Cresceu para todo aqui. Havia fazendas, essas fazendas agora são bairros, que aqui liga com a Contagem. E ali no lugar de Contagem está cheio de bairro, cheio de casa, prédio, comércio, indústria, muita coisa. Cresceu demais. Cresceu para todo lado. Só que do lado do campo é que não... Do lado do campo de aviação é que não cresceu, né? Porque ali o campo parou. Mas aqui embaixo tem umas indústrias, tem umas 3 indústrias aí. Uma é fábrica de colchão, a Ideal. Mas as outras 2, eu não sei o que faz. Mas eu vejo o caminhão passar para lá,
projeto, faz, traz, tem. Mas para lá também. Virou acesso para os bairros todos, né? O movimento O aumentou. movimento aí, tráfego, ficou demais. Meus filhos não querem nem que eu atravesse a rua aí, viu? Que é um perigo, e é mesmo. O senhor se lembra de quando eles fizeram loteamento aqui no bairro? O loteamento? O loteamento aqui foi feito bem antes de eu vir para aqui. Viu? O coronel Lindouro Gomes comprou na mão dos Murtas essa área toda aqui. Eu trabalhava no antigo funcionário e eles eram meus fregueses de sapatos. Viu? Esse coronel Lindouro tinha muitos filhos. E lá a empregada, os empregados, tudo, levavam sapato ali, e ele pagava tudo. Viu? Ele comprou e loteou isso aqui. E teve uma empresa que comprou esse quarteirão aqui. Eu esqueci o nome da empresa. Na minha escritura tem essa empresa. Entendeu? Mas eu não comprei da empresa, não. Eu já comprei na mão de um outro que tinha comprado na mão da empresa. Entendeu? Já foi bem depois dele. Mas... O senhor costuma sair com os amigos do senhor aqui, se reunir, ir para uma praça, algum lugar? Peraí. O senhor de vez em quando encontra com a turma aqui ainda em uma pracinha aqui perto, em algum Como é que é? O senhor encontra algum amigo do senhor ainda na pracinha, em algum lugar por aqui? Na feira coberta, Não, por exemplo? quando eu saía muito, ia lá no EPA e por aí, encontrava sempre muito. Mas de vez tem uma casa lotérica aqui, que às vezes eu lá fazer uma pezinha. Viu? E eu encontro lá amigos, viu? A gente bate um papo. Às vezes eu tô aqui no muro, eles passam, param. Outros passam de ônibus, olha e me vê. Depois eles vêm aí. Bater um papo com a gente aqui. A feira coberta? Hein? A feira coberta tem muito tempo que existe? Como A é que ela feira veio aí? coberta, Ajudou? ali era uma fazenda. Ou aquele doutor Antônio, que é dono daquele hotel financial, ele morreu. Ele adquiriu aquela fazenda e aquela parte de baixo de lá, ele fez o bairro Minas Brasil, conservando isso aqui sem... Mas aí a prefeitura então pegou aquela parte ali para poder instalar a feira coberta ali. Então, aí ele começou a vender os lotes ali também, porque tomaram aquele a prefeitura pegou ele ali. A vizinhança daqui é uma vizinhança boa? A convivência da vizinhança, ótima. Eu tenho um vizinho aqui que tem uns 40 anos. Agora tinha outros que mudaram, outros morreram. E ficou meio... Sabe como é que é? Pessoas mais estranhas. Mas nós temos um vizinho ali, tá bem, de muitos anos. E a gente ainda tem os vizinhos que mudaram. Os morreram. Mas os filhos ainda vêm aqui em casa para a gente conversar com o pessoal aí, amiga das filhas, amiga da mulher. Vem aí conversar com a gente aí. Muita gente. Entendeu? Fala pra mim sobre o campo de aviação lá, então. Do campo, na época da construção do campo, foi por volta de 1943. Para poder aviões, aqui não havia campo de aviação. O Prado Mineiro é que recebia uns aviões quando vinha aqui. Mas lá ficou pequeno. Então eles fizeram esse campo aqui, que eu estou mandando fazer, era Aeroporto de Carlos Prates, nome dele. Então vem avião do Rio,
para aqui, trazia as coisas, ou levava, movimentava, né? Do Rio de Janeiro para aqui, para Belo Horizonte. Onde está hoje a igreja, existia o campo do Tremedal. O senhor se lembra? Não, o Tremedal não era ali. O Tremedal era para lá, ó, perto, onde tem o hospital, né, do MPS. Para lá um pouco, naquele alto ali, é que havia o Tremedal. Ali, onde tem aquele negócio do NPS também ali, entendeu? Ali que era o campo do Tremedal. Mas havia campo do Vasco da Gama, era na Pedro II. Como é que chama aquela rua que passa lá no... ali onde tem aquele sacolão o primeiro sacolão que o dono desse sacolão aqui fez lá. Vila Rica? Eu esqueci o nome daquela rua. Vila Rica, não? Não, a Vila Rica é aqui, é lá no MPS. Mas lá, aquela rua ia até Pedro II. Rua Prado? E lá tinha o campo do Vasco da Gama. Era Pedro II lá. Mas tinha outro clube. Nós, aqui no campo de aviação, tinha um clube da turma daqui. E jogava lá em cima do campo. Eu esqueci como é que chamava o clube. Memória me foge. Você jogou bola lá também? Não, eu ia lá, era sócio, né? Agora havia um outro ali embaixo, nessa baixada ali, um outro campo, de um tipo que chamava Olaria. Aqui havia dois campos de futebol, um no alto do campo e outro lá embaixo. É verdade que as casas, esse bairro é formado mais por casas e barracões? Esse bairro... Ele é formado por mais casas e barracões do que prédios? Ah, ficou para Eustáquio, né? Ligou Não. o Progresso com o Celeste Império. E fez então o Padre Eustáquio. Aqui, vô. Mas depois que construiu a igreja. Aqui tem muita casa e barracão. Aqui é formado muito por casa. Como é que é? Aqui é formado mais por casa e barracão, não é? Do que prédio. Tem muita casa, não é? Os bairro? prédios. Não tem quase prédio. Não. Mais barracões e casas. Barracões. E casas. Casa. O bairro é formado de mais casas. Tinha, né? Vários barracões. E tinha várias casas assim do tipo dessa nossa aqui, casa antiga, né? Agora estão construindo prédios. Lá na pracinha, lá não havia nada. Era mato quando eu vim para aqui. As casas mesmas ia até na rua, esqueci o nome daquela, para lá do alto, para lá da farmácia. Tinha um senhor lá em cima. Tinha uma farmácia Dom Bosco. Agora tem os filhos dele estão lá. Ele faleceu. Era antigo. E para cá havia também um farmacêutico, seu Nemésio. Ele também passou a farmácia para outro. E ele mudou daqui, entendeu? Ali naquele quarteirão, primeiro, segundo, no terceiro quarteirão, havia umas casas. Só do lado esquerdo. Lado direito não. Lado direito só no outro quarteirão em frente a... Hoje está em frente à feira, né? A feira Berta. Ali que havia a casa do seu Zé Horta, havia o bar do Ari, havia... Tem uma outra casa do lado, ainda está lá. Também que... O nome daquele senhor eu esqueci, viu? Mas ali para aquele alto ali, ó,
o alto ali onde vai para o hospital, com aviação, ali tinha muitas casas. Essa baixada ali, então tinha muitas casas. Aquilo lá da Rua Curupati, Rua Carioca, também havia. E aí aumentou, né? O senhor tem tranquilidade aqui no bairro? Olha, eu já tive muita tranquilidade. Mas quando eu tinha a sapataria aqui, foi roubado uma noite. Me levaram uma porção de sapatos prontos, levaram um montão de coisa, sabe? Mas foi isso aí. Mas agora, a gente tem uma certa tranquilidade. Mas a gente tem medo, porque a coisa mudou muito, não é? Mas eu não tenho muito medo aqui, não. Mas sempre a gente pensa e pede a Deus para não acontecer nada. O senhor, como é que é a natureza aqui do Padre Eustáquio? No roteiro, né, na história, eles falam que tinha muitos pássaros, canários chapinhas. O senhor lembra? Da polícia. Não, a natureza, tinha muito passarinho aqui no bairro? No bairro tinha muito passarinho, árvore. Se tinha? Tinha muito. Então aqui atrás havia muito papacapim, havia até chapinhas, e tico-tico-rei, tizil, havia muito passarinho por aqui, viu? Voavam aí, quer dizer, agora só tem rolinha e pardal. Só praga. Aqui do lado, ali, havia um campinho Angola, dava muita flor. E na época, vinha muito passarinho aí, entendeu? Mas vinha também aqui voando, passava aqui, pousava em algumas árvores que tinha ali, maritaca, periquito, passava muito aqui, entendeu? E hoje, o senhor ainda vê isso aqui? Hoje, se ainda... O senhor ainda vê passarinho? pássaros aqui? Você vê os passarinhos? Não, só vejo esses. Passa um ou outro, né? Assim voando, não sei. Mas é o pardal. Pardal, rolinha. Ali, ó. Debaixo dessa mangueira. Todo dia eu coloco uma vasilha. Eu ou minha filha. Uma vasilha com sopa de comida, arroz, até põe lá para eles. E eu às vezes quebro o milho também, põe lá para as rolinhas, eles vêm aí. Toda manhã tá cheio de passarinho aí. Nessa área que eu tenho aí. O que o senhor mais gosta aqui no bairro hoje? O que eu mais gosto aqui do bairro? Eu não posso separar nada, sabe? Eu não sei o que eu vou separar do que eu gosto aqui. Que eu gosto de tudo aqui. Mas gosto dos amigos, né? Que ainda tem aí. Mas às vezes eu gosto de ficar aí no muro, olhando o tráfego, o movimento de ônibus, carro. Passa uma pessoa, conversa um pouquinho, passa outro, conversa outro pouquinho. Mas tudo é bom. Aqui tudo é bom mesmo. Vocês são bem servidos de comércio aqui no bairro? Comércio, tem muito comércio O aqui. comércio aqui tem muito. O comércio aqui é bem chegado, mas para lá é mais. Aqui é menos comerciável. Mas tem sempre movimentos aí, viu? Aqui está melhorando agora, esse pedaço aqui. Era mais parado, agora com essa construção desses prédios aí, essas coisas. Sim. Aqui havia um posto de gasolina, mas ele desativou. Ele tinha muito movimento, viu? Morreu o dono, a rua vai ser alargada, essa nossa rua aqui, eles vão abrir. E o terreno do posto vai ficar pequeno, já não dá mais para o posto. Então ficou desativado.
Então os herdeiros querem vender aí. O senhor frequentava o Cine Progresso? Quando eu vim para aqui, que era Progresso, Cinema. O senhor frequentava o cinema daqui na época, o Cine Progresso? frequentava cinema. Tinha um cinema, tinha que chamava Cine Progresso, Não. lembra? Cinema foi lá no bairro do Progresso, mas já era Padre Eustáquio. Quando instalaram o cinema, lá na rua Progresso com Padre Eustáquio. Naquele prédio da esquina ali era o cinema, era daquele senhor que comprou a fazenda, ele foi, o senhor, doutor Antônio, ele instalou esse cinema aí, tinha movimento, mas eu não ia no cinema não. Meu tempo era curto para ir no cinema. O senhor quer mandar alguma mensagem para o bairro? Amizade. Mensagem. Alguma mensagem? Se eu mandei, se eu fiz alguma mensagem? Fala com ele, ó. Você quer mandar uma mensagem? Não. Eu queria mandar uma mensagem pro bairro. Se eu quero mandar? Mandar. Que ele continua crescendo, né? Mas sempre de gente boa. E não haver tanto perigo feito tem em outros bairros, né? Que seja sempre um bairro bom de residência e tranquilidade para o povo, né? Isso que eu tinha vontade. Como é que era a Avenida Tereza Cristina naquela época? Avenida Tereza Cristina, como é que era? O senhor lembra? A Tereza Cristina chamava Rua Mauá. Havia a rede mineira do Oeste, Oeste de Minas, que passava lá o trem. Mas depois o prefeito, foi daqui, ele morava aqui, ele foi eleito prefeito. Então ele conseguiu tirar os trens. Então tirou o nome de Rua Mauá para Rua Tereza Cristina. Depois a Tereza Cristina ficou para baixo. Aí mudou a Avenida Nossa Senhora. Não, Nossa de Fátima é cá. Aquela que passa ali ali na trincheira. Senhora de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. A Rua Mauá passou tempo, depois passou Nossa Senhora de Fátima. Mas Tereza Cristina ficou para baixo, na Via Expressa, né? Ali perto da Via Expressa. É isso mesmo que ela tá falando. Os filhos do senhor jogavam bente altas por aqui? Meu filho, se ele... Jogava bem de altas, brincava na rua aí. Olha, ele tinha pouco tempo para brincar, entendeu? Ele me ajudava muito no trabalho. Ele levantava aí para 7 horas mais ou menos, ia me ajudar na oficina. Já estava perto, ele me ajudava. Quando era 4 horas, ele parava lá da oficina, vinha, tomava banho, batia uma bolinha aqui na área, brincava, até jantar, depois me dava, ia para a escola. Ele tomava aula de noite. E o tempo era curto, só os domingos, depois de 2 horas, que às vezes ele ia matinê, mas era muito difícil. Porque no domingo ele não me ajudava não. Ele tinha uma cadeira de engraxate. Ele colocava ela ali na porta e engraxava o sapato, geralmente de 7h30, 8 horas da manhã, às vezes até antes de 7 horas ele já estava lá engraxando sapatos. Fazia fila para ele, viu? Tinha vários engraxados, mas fazia fila, viu? De manhã ficava muita gente que ia para a igreja, etc., para sair para engraxar o sapato, etc. E ele levantava mais cedo e engraxava o sapato. Até 2 horas. 2 horas ele guardava os trem e pronto.
e vinha para aqui. Ele sempre me ajudou muito. Essa também me ajuda muito. E esse moço aqui? Tá gravando já? Como é que é? Foi bom? Foi bom casar? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi ter casado com ela. Melhor coisa que ele fez na vida. Beijo nela, um beijo na testa. O senhor é feliz com ele? Dá um beijo na testa. Aí ele quer dar na boca. Aê, é isso aí. É. Peraí, Léo, eu tô gravando você. Aí olha lá, vó. Ó, dá outro beijo aí, dá outro beijo aí. Dá outro beijinho. Outro beijo. Na testa. Outro beijinho. Não, na Dá um testa. beijo na testa. Ei.